As notícias sobre a Operação Epic Fury, ocorrida em 28 de fevereiro de 2026, pintaram um quadro de colapso total. A narrativa popular, ecoada em muitas manchetes, foi que o sofisticado Sistema Integrado de Defesa Aérea do Irã havia sido completamente dizimado em uma única noite. Falava-se de uma vitória esmagadora, da anulação de anos de investimento iraniano em tecnologia de defesa. Parecia que os caças americanos podiam voar livremente sobre o território persa. No entanto, essa é uma simplificação perigosa de uma história muito mais complexa e instrutiva. A verdade não está apenas na estratégia militar, mas nas leis imutáveis da física que governam a guerra moderna. A realidade é que, embora o IADS iraniano tenha sido severamente degradado, ele não foi destruído. A capacidade do Irã de responder, mesmo que de forma esporádica, foi demonstrada semanas depois, com o abate de um caça F-15E Strike Eagle e de um A-10 Thunderbolt II. Isso prova que a rede de defesa não foi aniquilada, mas sim suprimida de forma tática e temporária. O que realmente aconteceu naquela noite não foi a destruição de todo o hardware, mas a exploração brilhante de uma vulnerabilidade fundamental. Uma fraqueza que não é exclusiva do Irã, mas que assombra todos os sistemas de defesa aérea baseados em radar desde a sua invenção. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos ir além das declarações oficiais e dos vídeos de ataques cirúrgicos. Precisamos mergulhar nos princípios da guerra eletrônica e compreender um dilema mortal que todo operador de radar enfrenta. É uma história que começa com ondas de rádio e termina com a escolha entre a cegueira e a morte. O que a Operação Epic Fury revelou não foi a fraqueza do equipamento iraniano, mas a força de uma tática americana aprimorada por mais de 60 anos. Uma tática que transforma a maior força de um sistema de defesa, seu radar, em sua maior fraqueza. A história daquela noite não é sobre mísseis superiores ou caças mais rápidos. É sobre como os Estados Unidos forçaram os operadores iranianos a tomar uma decisão impossível. Eles os colocaram diante de um dilema físico e psicológico, explorando uma vulnerabilidade que existe em todos os sistemas de mísseis terra-ar do planeta. A lição de Epic Fury é profunda. Na guerra moderna, às vezes a melhor maneira de derrotar um inimigo não é destruir suas armas, mas usar as leis da natureza para torná-las inúteis. A física, naquela noite, foi a arma mais poderosa no arsenal americano. A espinha dorsal da defesa aérea estratégica do Irã não era formada por equipamentos obsoletos ou de segunda linha. Pelo contrário, era construída em torno de sistemas formidáveis e respeitados internacionalmente. O principal deles era o S-300 PMU-2, de fabricação russa. Este não é um sistema qualquer. É parte de uma família de armas que a própria Rússia utiliza para proteger seus ativos mais valiosos, incluindo a capital, Moscou. O S-300 é um sistema de mísseis terra-ar de longo alcance, projetado para derrubar aeronaves e mísseis de cruzeiro a distâncias que podem superar 160 quilômetros. Sua reputação é baseada em sua sofisticação e letalidade. O poder do S-300 PMU-2 reside em seus radares avançados. Ele é capaz de rastrear dezenas de alvos simultaneamente e engajar múltiplos deles ao mesmo tempo. Isso cria uma bolha de negação diária, uma zona de perigo onde aeronaves inimigas não podem operar sem um risco extremo. Para qualquer força aérea, enfrentar um S-300 ativo é uma das missões mais perigosas imagináveis. O Irã adquiriu esses sistemas justamente para criar essa fortaleza no céu, para dissuadir qualquer adversário de considerar um ataque aéreo como uma opção fácil. Era o escudo que protegia seus locais nucleares, bases militares e centros de comando. Complementando o S-300, o Irã desenvolveu seu próprio sistema de longo alcance, o Bavar 373.
Anunciado como um equivalente ou até superior ao sistema russo em certos aspectos, o Bavar 373 representa o auge da engenharia de defesa iraniana. Sendo um sistema móvel, ele pode ser deslocado rapidamente, tornando mais difícil para o inimigo localizá-lo e destruí-lo antes que ele possa ser usado. Juntos, o S-300 e o Bavar 373 formavam camadas de defesa interligadas, projetadas para proteger o espaço aéreo iraniano de ameaças em diferentes altitudes e distâncias. Eram os guardiões estratégicos da nação. Portanto, a questão-chave não era se o equipamento iraniano era bom. Ele era. O S-300 e o Bavar 373 são sistemas de defesa aérea de primeira linha, capazes e perigosos. Qualquer análise que os descreva como inferiores ou inadequados perde o ponto principal do que aconteceu. A falha não estava no hardware em si, mas em uma vulnerabilidade inerente a todos os sistemas que dependem da mesma física para funcionar. A fortaleza iraniana, apesar de suas paredes altas e canhões poderosos, tinha um portão que não podia ser fechado, uma fraqueza fundamental que seria impiedosamente explorada. Para entender por que as defesas do Irã falharam, precisamos primeiro entender como um sistema de mísseis terra-ar funciona. Imagine que você está em uma sala escura e quer acertar uma bola em alguém. Primeiro, você precisa saber onde essa pessoa está. Você poderia gritar e ouvir o eco para localizá-la. É isso que um radar de busca faz. Ele emite uma grande onda de energia e espera pelos ecos que retornam dos aviões no céu. Uma vez que o radar de busca encontra um alvo, ele precisa de ajuda para guiar o míssil. É aqui que entra o radar de controle de tiro. Este segundo radar, mais focado e potente, funciona como uma lanterna. Ele precisa travar no alvo e iluminá-lo continuamente com um feixe de energia de radar. O míssil, uma vez lançado, segue esse feixe de luz invisível até atingir o avião. Sem essa iluminação constante, o míssil fica cego e se perde. Portanto, para que um sistema SAM como o S-300 ou o Bavar 373 possa abater um avião, seu radar de controle de tiro deve transmitir um sinal forte e contínuo. Essa transmissão é essencial para a sua função. É o que o torna uma arma. Aqui reside o dilema mortal, uma armadilha criada pelas próprias leis da física. A mesma transmissão de radar que permite ao sistema ver e guiar um míssil também age como um farol gigante no espectro eletromagnético. Ela grita a localização exata do radar para qualquer um que esteja ouvindo. É como tentar ser um atirador de elite escondido, mas sendo forçado a usar uma lanterna enorme e brilhante apontada diretamente para o seu rosto. Você pode ver seu alvo perfeitamente, mas todos os outros também podem ver você. Essa vulnerabilidade é conhecida como o dilema eletromagnético. Um operador de SAM enfrenta uma escolha impossível. Se ele ligar seu radar de controle de tiro para abater uma aeronave inimiga, ele se expõe instantaneamente à detecção e ao ataque de mísseis projetados para seguir sinais de radar. Se ele mantiver o radar desligado para se proteger e permanecer oculto, seu sistema de mísseis de bilhões de dólares se torna completamente inútil. Ele fica cego e indefeso, incapaz de cumprir sua missão. Transmitir é cometer suicídio. Não transmitir é falhar. Os Estados Unidos aprenderam sobre o dilema do radar da maneira mais difícil. Em meados da década de 60, durante a Operação Rolling Thunder na Guerra do Vietnã, os caças-bombardeiros americanos começaram a ser abatidos em números alarmantes. O culpado era um novo sistema de mísseis soviético, o SA-2 Guideline. Pela primeira vez, os pilotos americanos enfrentavam uma ameaça séria vinda do solo. A resposta da Força Aérea do ZO foi inovadora e audaciosa. Em vez de evitar os locais de SAM, eles decidiram caçá-los ativamente.
Nascia assim o programa Wild Weasel. A ideia era simples na teoria, mas incrivelmente perigosa na prática. Uma tripulação de 2 homens em um caça modificado, inicialmente um F-100F Super Sabre e depois o mais famoso F-105G Thunder Chief, voaria deliberadamente para dentro do alcance dos mísseis SA-2. Seu objetivo era agir como isca. Eles provocariam os operadores de radar norte-vietnamitas a ligarem seus sistemas para tentar abatê-los. No momento em que o radar inimigo iluminava o caça Wild Weasel, o oficial de guerra eletrônica no banco de trás detectava o sinal, identificava sua origem e disparava um míssil anti-radiação. Esses primeiros mísseis, como o AGM-45 Shrike, eram projetados para seguir o feixe de radar de volta à sua fonte, destruindo a antena. O lema não oficial das tripulações Wild Weasel era YDGSM, You Gotta Be Shitting Me. Você só pode estar de brincadeira, em tradução livre. Era a reação esperada de um piloto ao ser informado de que sua missão era voar diretamente para o perigo, ser o primeiro a entrar e o último a sair do espaço aéreo mais defendido. Era uma missão suicida que se tornou uma arte, uma dança mortal entre o caçador e a presa. Ao longo das décadas, a tática e a tecnologia evoluíram. O F-105G deu lugar ao F-4G Phantom II Wild Weasel V, que se destacou na Guerra do Golfo de 1991. E em 2026, a missão era realizada pelo F-16CJ Fighting Falcon. A plataforma mudou, os mísseis se tornaram mais inteligentes e rápidos, como o AGM-88 HARM, e os computadores se tornaram mais poderosos. Mas o princípio fundamental permaneceu exatamente o mesmo que em 1965, explorar o dilema eletromagnético. Provocar o inimigo a transmitir e, em seguida, usar essa transmissão para destruí-lo. Na noite de 28 de fevereiro de 2026, o Irã não enfrentou apenas os caças F-16 Seishade Wild Weasels. A Operação Epic Fury foi uma sinfonia complexa de guerra eletrônica, uma missão de supressão de defesa aérea inimiga em uma escala massiva. O primeiro ato do ataque não foi com bombas, mas com elétrons, lançados dos porta-aviões USS Abraham Lincoln e USS Gerald R. Ford. Os jatos EA-18G, Growler da Marinha dos Ileilu, iniciaram o assalto. Essas aeronaves são essencialmente caças FA-18 Super Hornet modificados, mas suas armas não disparam explosivos, elas disparam energia. Os Growlers inundaram o espectro eletromagnético iraniano com uma interferência de banda larga avassaladora. Imagine tentar ouvir uma conversa sussurrada no meio de um show de rock ensurdecedor. Foi isso que os radares de busca de longo alcance do Irã experimentaram. Esses radares, que deveriam fornecer o alerta antecipado da aproximação de aeronaves, foram subitamente cegados por um ruído eletrônico cacofônico. As redes de comando e controle que conectavam as diferentes baterias de mísseis foram igualmente perturbadas, isolando os operadores e quebrando a coesão do sistema integrado de defesa. Com os olhos de longo alcance do IADS iraniano cegos e sua rede de comunicação em frangalhos, o palco estava montado para o segundo ato. Foi então que os F-16CJ Wild Weasels da Força Aérea dos Liuxais entraram em cena. Eles não precisavam mais se preocupar em serem detectados a centenas de quilômetros de distância. Eles podiam voar para o espaço aéreo contestado, sabendo que os operadores de SAM iranianos estavam essencialmente sozinhos e isolados em suas estações. A caçada havia começado, mas a presa ainda não sabia o quão perto o predador estava. A missão dos Wild Weasels era precisa. Eles não estavam lá para bombardear cidades ou destruir infraestrutura. Seu único objetivo era caçar e destruir os radares de controle de tiro dos sistemas S-300 e Bavar 373. Voando em padrões projetados para maximizar a provocação, eles se tornaram alvos tentadores no céu noturno.
Eles estavam essencialmente batendo na porta de cada bateria de Sun, desafiando o operador a responder. Para cada operador iraniano, a tela do radar, antes cheia de estática e ruído, de repente mostrava um alvo claro e presente. A isca estava lançada. Para o operador de radar iraniano, sentado em um bunker escuro, o momento da verdade havia chegado. Após minutos ou talvez horas de caos eletrônico, com suas telas piscando com dados inúteis, um ponto claro apareceu. Um caça americano estava dentro de seu alcance de tiro. Todo o seu treinamento, o propósito de sua existência naquele momento, era travar o radar de controle de tiro naquele ponto, lançar um míssil e defender seu país. A pressão para agir era imensa. Ligar o radar de controle de tiro era o primeiro passo para a vitória. No entanto, esse mesmo treinamento também o alertava para o perigo mortal. Ele sabia sobre os Wild Weasels. Ele sabia sobre mísseis anti-radiação. Ele sabia que no instante em que apertasse o botão para iluminar o alvo, seu próprio console de radar se tornaria um farol, convidando a uma retaliação quase instantânea. Um míssil HARM, viajando a mais de 2 vezes a velocidade do som, poderia cobrir a distância até sua antena em questão de segundos. Ele e seus companheiros poderiam ser vaporizados antes mesmo que seu próprio míssil atingisse a metade do caminho até o alvo. Isso criou uma paralisia tática em toda a rede de defesa iraniana. Diante da escolha entre a destruição certa e a inação, a maioria dos operadores fez a única escolha lógica para sobreviver. Eles mantiveram seus radares de controle de tiro desligados. Alguns podem ter tentado táticas de piscar, ligando o radar por breves segundos para obter uma solução de tiro, mas isso era incrivelmente arriscado contra os sistemas americanos modernos, que podiam obter uma localização quase instantaneamente. A maioria simplesmente não transmitiu. Eles escolheram a cegueira para evitar a morte. O resultado foi o colapso funcional do IADS. Embora as baterias de mísseis S-300 e Bavar 373 permanecessem fisicamente intactas em sua maioria, elas foram tornadas impotentes. Um sistema de mísseis sem um radar de controle de tiro ativo é apenas um conjunto caro de metal e eletrônicos. A formidável fortaleza no céu do Irã não foi demolida tijolo por tijolo. Seus guardiões foram simplesmente convencidos a abandonar seus postos. A vitória americana na Operação Epic Fury não foi medida pelo número de crateras de bombas, mas pelo número de radares que permaneceram em silêncio. O dilema eletromagnético que neutralizou as defesas do Irã não é um problema novo. É uma vulnerabilidade que existe há mais de 60 anos, desde os céus do Vietnã. O fato de que, em 2026, a mesma fraqueza fundamental ainda pudesse ser explorada para derrotar um dos sistemas de defesa aérea mais modernos do mundo é uma prova notável da dificuldade do problema. A física do radar, até agora, permaneceu uma adversária invencível. Ligar um transmissor poderoso para ver no escuro inevitavelmente revela sua posição. É uma lei da natureza que foi transformada em uma lei da guerra. Essa realidade não passou despercebida por outras potências globais. Nos laboratórios de pesquisa militar em Pequim e Moscou, cientistas e engenheiros estão em uma corrida frenética para resolver o que parece ser insolúvel. Eles estão buscando o santo graal da defesa aérea, um método para rastrear e engajar alvos aéreos sem realizar uma transmissão contínua e reveladora. As soluções exploradas são complexas e variam desde redes de múltiplos radares passivos, que apenas escutam, até sistemas que usam feixes de laser ou outras formas de energia dirigida para guiar mísseis. O objetivo é quebrar o monopólio da tática Wild Weasel. Se uma nação puder desenvolver e implantar um sistema de defesa aérea que não precise gritar sua localização para o mundo, a fim de funcionar, todo o paradigma da guerra de supressão de defesa aérea mudará da noite para o dia.
Os mísseis anti-radiação, a espinha dorsal das operações CAD por décadas, se tornariam obsoletos. As aeronaves como o F-16CJ e o EA-18G teriam que encontrar uma nova maneira de lutar. Ou se tornariam tão vulneráveis quanto os bombardeiros B-52 sobre Hanoi em 1972. A Operação Epic Fury, portanto, não foi o fim de uma história, mas talvez o clímax de um capítulo. Ela demonstrou o auge da guerra eletrônica do século XX, aperfeiçoada e aplicada no século XXI. No entanto, também serviu como um alerta urgente para a Rússia e a China de que seus sistemas de defesa exportados e de uso próprio ainda estão presos no mesmo dilema de 6 décadas. A corrida agora está em andamento. Se e quando uma solução for encontrada, o equilíbrio de poder nos céus do mundo mudará instantaneamente e a lição aprendida sobre o Irã terá que ser reescrita.